Fala, gente! Quartou, dia de tete a tete com a Pri. Então hoje, mais uma história mais do que emocionante. Eu tô muito feliz em realizar essa pessoa aqui, que eu amo demais, gente. É muito difícil ficar séria do lado dela e você vai entender o porquê. Mas sim, ó, a gente tá mais muito especial. Corre após a vinheta desse vídeo. Roda a vinheta! E aí, já curtiu, deu like, já mandou pros amigos, já comentou? Então bora pro mais um tete a tete. Gente, hoje eu não tô nada mais, nada menos do que com a Cris Correia! Gente, que luta! Que luta! Que obra! Essa é a tua palavra, que obra! Conseguimos estar aqui juntas. Amém. Que bom. Pra quem não sabe, a Cris é líder de adolescentes lá do nossa igreja, da Mar de Cristo Palhoça, Life Team. Como é que tem sido esse desafio aí pra você? Já vou começar assim, já. Um desafio. Literalmente a palavra dita. Mas eu creio que o Senhor tem muito para me ensinar. Amém. No momento que Ele me ensina, a gente vai passando para os adolescentes, porque os adolescentes me ensinam muita coisa. Verdade. Muito. Na verdade, é mais eles que me ensinam do que eu ensino para eles. É uma troca muito mútua, né? Exatamente. Porque é outra geração, outro pensamento, outro tudo. E tem tudo a ver com a tua história. Por isso que eu comecei a falar assim, para que a gente depois, lá no finalzinho, a gente volte pra essa veia. Mas antes disso, gente, assim, a gente tentou gravar algumas vezes, tipo assim, vamos combinar, porque nunca saía. Aí até um dia que a gente resolveu tomar um café. Vamos tomar um café, vamos. Deu certo a agenda, por incrível que pareça, porque ela também é compromissada, tá? Aí sentamos uma pecadora. Por que a gente marcou esse café mesmo? Tu lembra? Não, por nada. Não lembra? Não lembro. A Não gente lembra. marcou por marcar. Não, marcamos. Daí a gente chegou e a gente assim, por que a gente marcou esse café? E aí a gente se olhou e eu disse assim, eu acho que Deus tem um propósito nisso. Aí a gente começou a conversar coisa nada com nada. Da vida. Exatamente. Aí de repente você começou a contar um pouco da tua história. Gente, eu me emocionei demais com a tua história. Amém. Tinha detalhes que eu não sabia e que agora quem tá lá em casa vai poder ouvir também essa história. Eu sei que não é fácil, né? Não contar. Mas como eu sei que Deus vai fazer uma obra através... Que obra que Ele vai fazer através da tua vida, através do teu testemunho de vida. E eu sei que aquele ponto foi marcado com Deus para que a gente estivesse aqui. É verdade. Sabe? Foi Aleluia. Tudo um mover do céu para que a gente estivesse aqui. E que bom que você aceitou esse convite. Eu falei no início ali, né, que a Cris, gente, quando eu tô com ela, eu não consigo parar de rir. Porque assim, ela é a alegria em pessoa. Gente, assim, ela é muito engraçada. Hoje ela chegou aqui, aí o Mário tava aqui, pra quem não conhece o Mário, já tem um teste a teste com ele, vê a história dele. Cara, ele acabou comigo, né? Meu Deus, meu Deus, Mário. Vai. Subimos junto no elevador e eu falei, Mário, como que tá meu cabelo? Tá bom, Cris, parece um coqueiro. Poxa, acabou comigo, né? Meu Deus. Homem não sabe elogiar. Homem não sabe que obra. É intimidade, é um negócio sério. Mas assim, tá linda. Você é muito linda. Eu fico muito feliz. Ela tá um pouco nervosa por causa da câmera, mas daqui a pouco ela vai esquecer da câmera, em nome de Jesus. E me conta aí como é que foi a sua trajetória. Vai ter que voltar, né? Vai ter que voltar num tempo que... Uma passagem meio doida, né? Assim, né? Entre adolescente e juventude, né? Porque eu sou de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. Gaúcha Tchê. E sou de pais separados. Meus pais se separaram quando eu tinha 5 anos. 5 anos. E eu fiquei morando com a minha mãe, né? Que não tinha... Uma sabedoria na época. E eu acho que também, claro, né? Até pra ela, porque era uma adolescente junto com ela e separada e lutando ali, né? Pra poder sobreviver e pagar conta e pagar aluguel, enfim, toda aquela função, porque já ficou sozinha, né? Mas graças a Deus eu sempre tive meu pai bem presente, né? Porque no final de semana ele sempre me pegava, esse tipo de coisa, né? Mas a minha mãe era católica meio misturada com um bandista e aquela doidura. E eu, nesse ponto, não era nada. Né? Porque eu conhecia a palavra, e então eu vivia doida. Solta. Bem solta, né? De certa forma. E eu acho que tudo que começa, assim, quando as coisas começam na vida da gente, começam normalmente na escola.
Porque eu falo isso pra galera, porque quando é criança, tá na bolha, né, da família, não tem comparação, não tem nada, de repente você vai pra escola, daí abre os horizontes. Abre os horizontes e ali é cada um com uma maneira, uma criação totalmente diferente, né? Então, eu acho que toda a função, sabe, a loucura da cabeça da gente começa na escola. A minha, pelo menos, começou na escola. E mais com o pessoal do bairro também, né? Porque eu morava num bairro lá em Porto Alegre, que era um bairro, assim, de classe média bem alta, assim, o pessoal, né? Era um nível bem alto, mas nós não era. Então, assim, eu estudava num colégio muito bom também. Não era particular, mas era um colégio estadual muito bom, de ensino muito bom. Meu foi estadual também. E a maioria do pessoal lá usava droga. Meu Deus, já... Sabe, era assim, usava droga e tava naquela função de fumar. E era popular, quem fazia, meu Deus, né? Quem fazia isso, meu Deus, né? Era muito legal, né? Era os passados do negócio. Era a Barbie no negócio. Então, acho que ali, acho que começou tudo, sabe? A função desse aprendizado que eu não queria ter, mas tive. Sabe? Que foi a função de usar droga e... Quantos anos você tava nessa época ali? Olha, eu comecei a fumar quando eu tinha... Eu acho que eu tinha 14 para 15 anos. Aí comecei a fumar cigarro, né? Sim. E escondido da minha mãe, tal, que ela já sabia. E comecei a matar a aula, não ia na aula e faltava aula. E aí... Deixando o máximo, sabe? Isso. Apanhava e voltava e, sabe, uma doidura. Sim. E achava um máximo, a cabeça, né? As coisas são muito doidas, né? Que é uma pessoa, 15 anos, adolescente, o que ela tinha? Estudar. E ela estava estudando. E era a última coisa que pensava, né? Não estudava, não estava nem aí se rodava, se não rodava, sabe? Não pensava no amanhã. Sabe? E eu acho assim que era o momento de eu pensar aquilo ali, mas a cabeça tão fraca que tu não pensa porque tu acha que teus pais vão estar ali para sempre. Né? Porque, graças a Deus, eu digo assim, meu pai sempre foi presente na minha vida e ele sempre me deu tudo que eu queria. Mesmo não estando com a minha mãe, né? Sim. O papel de pai ele fez. Isso. Então, assim, eu passei por uns momentos bem doidos. Assim, questão de usar droga. Depois que eu cresci mais um pouco, ainda continuei nessa loucura de droga, né? Porque o bairro que eu morava era um bairro de classe média alta, mas a maioria do pessoal, mesmo com bastante dinheiro, eles se drogavam demais. Eles estavam nessa vida. Maioria dos adolescentes eram tudo drogados. Então, era justamente com essa galera que eu andava, né? Porque daí é o pertencimento, né? Claro. Tá todo mundo fazendo, eu também vou fazer pra me sentir incluída. Isso que eu não tinha dinheiro. Mas isso é uma coisa que eu gosto de ressaltar, porque assim, a gente que trabalha com jovem, jovem e adolescente, tá tudo meio junto, né? Tá tudo linkado. E eu acho interessante porque assim, a gente às vezes chama pra uma vigília. Às vezes tem deslocamento, tem carona, tem não sei o quê. E aí, tipo, o pessoal é sempre muito enrolado. E, meu Deus, não tem, então não vá. Não sei o quê. Cara, o pessoal do mundo não é assim. Não. É tipo assim, tu não tem... Cara, tá aqui, ó, pra ti, ó. Não precisa pagar, não, tá tudo certo. E eles, nesse ponto, às vezes eu vejo, assim, que eles são mais prudentes do que os filhos da luz, assim, né? Porque, tipo assim, eles dão um jeito da pessoa pertencer àquele negócio. Mesmo sendo ruim. Pois é, mesmo sendo ruim. E, na verdade... E às vezes na igreja a gente demora tanto pra chamar as pessoas, né? Pra chamar pra ir. Porque o que acontece? Assim, o mundo... Meu Deus, o mundo aparece de tudo, né? Sim. Se a gente falar... Que nem eu sempre digo assim, ó. Se a gente disser pra pessoa... não vai, o mundo é horrível porque isso... Não é. Entende? Não é ruim. O diabo vai dar um banquete. É lógico, ele vai te dar tudo, tu pode tudo. Tu tá liberado pra te fazer o que tu quiser. Entende? Tudo minha lista. Claro! Tu pode fazer o que tu quer, tu pode beber, É ruim? Não é. Se eu disser assim, é ruim. Não é. Mas o que acontece? Perdeu tua salvação. É porque a curto prazo parece que é bonito, né? É porque assim, eu vou usar a palavra lá de Eclesiastes que fala, né? Que tudo é ilusão. Tudo é ilusão. Tudo é ilusão, porque você acha que tá realmente arrasando, que tá num ponto maravilhoso da tua vida. Posso tudo mesmo, e é gostoso, tem os prazeres da vida, tua carne aplaude, é isso aí. Mas a longo prazo isso aí gera morte e destruição. A Bíblia gera fala consequências, isso, né? E as consequências. Exatamente. Tu sabe que em tudo isso foi uma trajetória bem doida, assim, na minha vida, porque como no bairro que eu morava, eu era muito amiga de
muita gente. Então era amiga. É bem comunicativa. Muito. Conversar com um, conversar com outro. Sim. E eu era muito de andar com um menino. Sim, sabe? Eu era também. Muito dos meninos. Eu era moleca também. Então. Só que, claro, era uma coisa assim muito diferente. Não era jogar taco na esquina, nem jogar sapata, pular sapata, não. Era outras coisas, sabe? Era uma vida totalmente diferente. E gozado porque, assim, ó, eu comecei... A gente começa normalmente com uma amiga, né? Uma amiga, ai, vamos, não vai dar nada. Vamos comprar, não vai dar nada, não vai dar nada, não vai dar nada. E aí tu vai embora, né? Aí viu que a primeira vez não aconteceu nada, ninguém soube nada. Tu vai a primeira, tu vai a segunda e nada te aconteceu e tá tudo normal. Mas teve uma dessas que eu tinha uma amiga vizinha, assim, que ela se mudou para um outro lugar e foi morar assim, no mesmo bairro, né? Se mudou, eu morava num edifício, né, tal, e ela se mudou. Foi morar numa pecinha, né? Que era acho que era 2x2, assim, uma peça muito pequena. É como se fosse uma kitnet, que a gente chama aqui, né? Aqui em Gaúcho fala peça. Era uma peça, uma peça com um banheiro. Peça de teatro, peça de... Meu Deus, era muito pequena, guria. Ali dentro só tinha uma cama, um guarda-roupa e um fogão. Uma geladeirinha, assim. Cara, era uma coisa muito apertada. E aquele dia eu trabalhava tal, e ela também trabalhava, nós marcamos, vamos comprar droga. Enfim, compramos. Eu fumava, né? E eu acho que quando, assim, a passagem por isso é muito doido, porque quanto mais tu usa droga, parece que mais tu bebe e mais tu fuma. Então nós entramos pra dentro da casa. Uma coisa puxava outra, o gatilho, muito, né? Muito doido. Nós entramos pra dentro da casa dela, eu acho que era umas 5 horas da tarde. Dentro de uma pecinha doida, só nós duas. Adolescentes. E ficamos ali com aquela função de cheirar cocaína, prato pra cá, prato pra lá, prato pra cá, prato pra lá. Só eu e ela. E daqui a pouco, acho que era meio da noite, assim, já tinha passado da meia-noite. Do nada, eu apaguei. Sim, não conseguia reagir. Sabe? E tava muito frio, porque era julho, e julho lá no Rio Grande do Sul, meu Deus, muito frio. E eu apaguei, mas eu escutava a voz dela. Mas estava imóvel. Mas eu não conseguia me mexer. Porque isso aqui parou, travou minha língua, assim, uma coisa muito doida. Mas como eu conseguia pensar, a única coisa que eu pensava era assim, ó, Senhor, se o Senhor não me levar embora agora, porque eu sabia que eu ia pro inferno. Eu já tinha consciência disso. E eu falei, Senhor, se o Senhor não me levar embora agora, eu nunca mais vou fazer isso. Nossa. Nunca mais. Mas não deixa eu morrer. E ela começou assim, eu via ela batia em mim, assim, porque o meu rosto virava assim pro lado. Não tinha controle. Só que eu não conseguia reagir. Meu Deus. E ela pegou, me levou num tanque, abriu a torneira e botou a cabeça dentro. Imagina, muito frio, devia estar muito frio de madrugada, né? E eu, do nada, voltei, assim, porque eu acho que aquela água gelada batendo no meu cabelo, né? Meu Deus, guria, voltei. E quando eu olhei pra ela, assim, ela disse, tu tá bem? E eu peguei e fui embora. Do nada, saí pingando e fui embora pra casa. Caramba, que loucura. E eu disse, nunca mais. E eu, nunca mais mesmo, nunca mais eu usei droga, porque eu fiquei, meu Deus, a próxima vez eu vou morrer, Deus vai me levar, sabe? Não que, assim, eu parei de beber, não parei de beber, só parei de usar droga. E aí eu acho que aquela função da cocaína encerrou ali, né, assim, porque eu não quis mais usar a cocaína. Mas eu continuava bebendo um montão, né? Bebendo muito, bebia muito. Sim. E bebia tanto que eu fiquei até com hepatite. Sério, querido? Foi nesse nível, meu Deus. Fiquei com hepatite A, aquela mais fraca, mas de tanto que eu bebia, porque eu fazia aula à noite no centro, então era aquele carnaval, né? Bebia um montão, saía da aula, bebia, ia pras festas, meu Deus, um horror. Enfim, aí eu comecei a beber muito. Teve uma assim que um dia eu tava numa festa,
numa cobertura, assim. E o meu pai, como sempre foi criado em um lar cristão, mas já teve épocas saiu tal, mas nessa época ele já estava casado com a Marley, né? Tua madrasta. Isso, que é minha madrasta. E eles já estavam indo na igreja, sabe? Já tinham voltado para Jesus. Amém? Então, toda vez que eu ia lá no meu pai, como eu ia bem seguido do meu pai, ele sempre me falava de Jesus, sempre falava de Jesus. Até um dia nós sentamos, conversamos muito, e ele falou muito de Jesus para mim, eu falei assim, e ele falou assim, agora tu não é mais inocente. Uau. Falou para mim isso, da palavra de Deus. Então tu já sabe, se Jesus vir. E eu fiquei muito brava, eu disse, pô, então por que tu não falou? Eu não queria ser culpada disso. Por que tu falou pra mim, cara? Agora você é desculpável, pô. Agora. E a culpa é tua que falou pra mim. Eu fiquei muito brava, eu disse, pai, então por que tu disse? Me deixasse. Que daí eu não queria. Eu não ia saber, né? Tava bem, né? Agora ferrou. Aí, olha, aconteceu muita... É muito doido, né? Muito doido. Aí no fim de semana, às vezes quando o pai, logo que ele ficou com a Marley, eles iam na Brasil para Cristo. Uhum. E a gente ia direto na Brasil. Aí eu ia com eles, às vezes, na Brasil para Cristo, né? Era muito legal. Muito legal. Era muito legal. E era legal. Muito guria. E eles cantavam chuva de graça. Não era pra cantar, não era pra cantar. Não, pode cantar, pode cantar. O Mário falou, mas o Mário sabe. Não sabe. Eu canto ele muito, já vai sair, eu acho. Então, lá na Batista, chuva de bênçãos. Então, e a Assembleia, eu acho que Brasil é chuva de graça. Não, mas não era Assembleia, é Brasil para Cristo. Mas eu acho que daí é da isso aí, de graça. Mas daí eu não conhecia. Meu Deus, como eu ficava com aquilo na cabeça. Mas enfim, daí, voltando. Um dia eu fui numa festa, que era num terraço. E eu, enfim, borcada, né? Eu sentei no parapeito. Meu Deus. E do nada eu meio que me joguei pra trás. E quase. Já era, né? Esse patifalar lá embaixo. Meu Deus. Mas aí me pegaram e eu na hora, assim, meu Deus, eu fiquei com tanto medo, assim, dentro, olha o livramento. Sabe? Eu disse, quase morri. De novo. E peguei e fui embora. De manhã, quando eu tô dormindo, toco o telefone, era a Marley. Né? Não era época de celular, né? Telefone fixo. Sim. Ela me liga e fala assim pra mim, oi, nega, tudo bem? Eu disse, tudo. Deixa eu te perguntar uma coisa, querida, eu sonhei contigo, tá tudo bem? Eu disse, tá tudo bem. Tu sabe que essa noite foi muito horrível, eu sonhei que tu tinha caído num prédio. Nossa, cara, ele já tinha... E aí eu peguei e fui orar, porque eu sonhei que tu tinha morrido. E na hora, assim, eu disse, meu Deus, Senhor, que isso, Pai? Sabe assim, porque... É muito doido, né? É uma coisa muito doida, assim, porque tu não conhece Jesus. Então, sabe? Então tu diga, o que tá acontecendo? Que nó! Que isso, cara, que doidura, né? E eu tava bloqueando, né? Era jovem, tava a mil pelo Brasil, né? E aí eu disse, meu Deus, Marley, mas tu sabe que eu quase caí do prédio mesmo. E ela disse, amém, nega, mas é Deus te guardando, tal. E ela conversava muito comigo sobre isso quando eu ia lá no pai, cara, sabe? Assim, que eles queriam muito, enfim, né? Falavam muito de Jesus pra mim. A semente, né? Aí passou toda essa parte da minha vida, assim, que foi muitas coisas doidas. E eu meio que me juntei, sabe? Depois de um tempo, assim, porque o Adriano, meu marido, ele era o meu melhor amigo. Sim. Sabe? A gente saía junto, a gente fazia um monte de coisa junto, mas a gente era super amigo. E aí a gente ficou junto, enfim, se entendeu, tal, e a gente foi morar junto. Só que ele, quando a gente casou, que a gente não casou não, a gente foi morar junto. Né? Ele era... que eu vou dizer? Uma virada que tu. Ele era mais virado do que eu, né? É que um dia ele vai vir cantar. Bem mais virado que eu. Bem mais. Vai ter um presbítero Adriano aí. Então, assim, quando a gente ficou junto, meu Deus, tinha muita coisa, sabe? Assim, a vida da gente era com muitas coisas, sabe? Tinha carro do ano, comia em restaurante bom, toda hora comia em restaurante, não tinha... Eu não fazia comida nunca, né?
Bem vida de Barbie, bem madame. E a gente morava num bairro super bom lá em Porto Alegre, bairro Janópolis, assim, um bairro bem conceituado. Morava bem atrás do Zafari, que é um mercado bem grande que tem lá, sabe? Assim, tipo Angelone aqui, conheço. Então, a gente tinha uma vida muito boa. Quer dizer, não era boa. Não, mas enfim, financeiramente. Assim, financeiramente era muito bom. Mas aí eu fiquei grávida. E aí eu falei pra ele, olha, eu acho que eu não quero mais fazer isso. Porque, sabe, eu fiquei pensando assim, meu Deus, eu não quero filho e eu não vou ir. Falei pra ele, olha, se é pra gente ficar junto, eu só quero dizer, eu não vou pra presídio levar minha filha pra te ver. Então, acho que aqui encerra. E ele disse, não, então vamos mudar. Eu disse, beleza, vamos mudar então. Só que daí a gente mudou mesmo. A gente foi embora de Porto Alegre e fomos morar em Passo Fundo, que é uma cidade lá do Rio Grande do Sul interior, exatamente. Tá. A gente foi morar lá, que o meu tio era vereador, tal, com promessa de emprego. E, enfim, que nós levamos todas as nossos móveis, nossas coisas. E nós tínhamos Logos. Aí nós fomos pra lá e não tinha emprego. Meu Deus. Guria, as portas se fecharam de verdade. Nós moramos em Passo Fundo 1 ano e pouquinho. A gente não trabalhou nem uma vez. Meu Deus, tá? E como é que vocês se viraram? Comida e filho e... Deus. Que loucura. Foi uma coisa muito doida, porque a gente já tinha ido várias vezes na igreja ali com o pai, né? Que era lá em Porto Alegre, que o pai tinha um grupo, eles tinham um grupo de evangelismo da Assembleia de Deus, então nós ia direto na igreja, tal. O Adriano não gostava muito, mas nós ia. E uma vez falaram, uma irmã falou para ele que ele ia ir para a igreja e ele que ia me levar. Nossa. E eu que era filha de crente, né? Olha que doido. Ele era banqueiro. Ele era um bandista. Olha que coisa doida. Ele não conhecia nada da palavra. Deus pega o que não é pra confundir os que são. Muito doido. A gente foi pra Passo Fundo. Quando chegamos em Passo Fundo, claro, né? Ele já estava já buscando um pouco a palavra. E nós chegamos lá, a esposa do meu tio, meu Deus, uma bênção ela, assim, ó, ela fez parte muito da nossa caminhada, mas muito de verdade. Assim, meu Deus. Chegamos lá, pra mim, assim, o Adriano tava doido, né? Eu disse, cara, esse cara não para de fazer jejum. E minha Bíblia jejuava. O que tu fez com minha barriga? E eu disse, meu Deus, deixaram o guri doido, né? Meu Deus. Piradão. Tava, tipo assim, claro, já tava mais ou menos, mas não, sabe, ainda não tava, sabe? Sim. E eu disse, meu Deus, e ele pirou de vez. Pirou, não quer nem comer. Pirou, e eu ficava pensando assim, cara, nós estamos passando tudo isso, e esse guri só lendo a Bíblia e jejuando, lendo a Bíblia e jejuando. Tá certo que não tinha muita coisa pra comer, mas também, né? Não era pra tanto, né? Gente, muito. E tu sabe, assim, que ele comia a Bíblia dia e noite. Mas, meu Deus, ele ficou muito magro mesmo. Então esse é o segredo pra emagrecer. Já vou pegar dica pra presbítero. E daí, assim, só que é uma coisa muito doida, porque naquele tempo, o Senhor usou muito, sabe? Muito ele, assim, pra ir pregar no presídio. Porque a esposa do meu tio, ela fazia culto no presídio. Olha só. Lá em Passo Fundo. Então, do que ele já tinha vindo, entende? Aquilo lá era uma bênção, tipo assim, porque ele falava, testemunhava a vida dele lá dentro. Sim. Sabe? E aí ele ia para presídio, ia pregar ali. Olha, foi muito assim, muito doido. E ela foi uma bênção na minha vida, porque ela me falava muito de Jesus, ela me ensinou muita coisa. Meu Deus, muita coisa mesmo. Uma gratidão pela vida. Exatamente, tenho mesmo. E aí, teve uma vez que a Carolina era pequenininha, a Caroline tinha 1 aninho. Tu tem 2 filhos, né? Eu tenho 2, o Léo de 17 e a Carol de 23. E a Carol era bebezinha, e um domingo nós estávamos sentados na casa, nós morávamos num apartamento e Passo Fundo, se mudamos para outro bairro para morar numa casa, porque era mais perto da Carmen, dessa que me ajudava muito, que era a esposa do meu tio. E aí eu disse, poxa, domingo, sabe, assim, eu pensava, todo mundo comendo uma churrascada, tal, né, e nós
Lá. Na Pindaíba. Comendo salsicha, cara. Salsicha que pra nós é linguiça ou é salsicha literal? É salsicha. Ah, salsicha, tá. salsicha de latinha ainda, de latinha. Meu Deus. Porque era assim, ó. Eu acho que eu nunca comi de latinha. É bom ou não? É ruim. É ruim? É. Aí, assim. Porque o sufri era muito doido. Porque tu sabe, assim, ó. Pra quem ainda não tá preparado passar por isso, tu via um batia na tua porta. Abria, era o pastor que trazia uma coisa pra comer. Nossa. Um rancho. E batia, e a Carmen trazia uma coisa, fruta, isso, tal, sabe? Tipo, nada faltou. Nada. Nós tínhamos um Logos, nós andava o mês todinho com Logos, por tudo que era lugar, que ele ia presidir ali, com R$10. Eu não sei como ele tava. A multiplicação da gasolina. Jesus era muito doido, sabe? E isso aí, assim, eu ainda era muito resistente. Sabe? Demais. Meu Deus, eu não... Coração duro mesmo. Muito, porque eu ficava pensando assim, ó, eu não tô crendo que a gente saiu de lá de Porto Alegre... Pra passar por isso. Pra passar tudo isso. Mas ele tava muito tranquilo, porque ele falava pra mim assim, antes de a gente sair, tu sabe que se a gente for, não vai ser a mesma coisa. Entende? A gente vai passar por várias coisas. Mas eu na minha cabeça, porque como eu nunca tinha passado por isso, meu Deus. Nem imaginava. Não tava entendendo nada, né? Ainda com filho pequeno. Com filho pequeno, aí... Chegou nesse domingo, eu falei assim, poxa, eu sentada na mesa, não tinha massa, tinha macarrão e salsicha. E não tinha mais nada na geladeira. E eu falei assim pra ele, Adriano, eu não tô entendendo, sabe? Que Deus é esse? Eu expliquei, que Deus é esse, cara? Que tu vai pra tudo quanto é canto pregar e... Eu disse assim, cara, tu tá orando de noite, jejuando, agora me fala, que Deus é esse? Que hoje é domingo, tá todo mundo comendo churrasco e nós estamos comendo massa com salsicha de latinha. Meu Deus. E tu me fala agora, que Deus é esse? Que Deus é esse que deixa a gente passar por isso? Eu disse, que adianta tu tá fazendo tudo isso? Mas lembrando que quem pediu pra mudar de vida foi você lá atrás, né? Quem pediu pra mudar de vida fui eu. Sabe? Ai, Deus. E aí? E ele super de boa, assim, não respondeu, sabe? Assim, porque eu acho que ele tava muito, ó. Sim. Muito zen. E de noite nós fomos pra igreja. Sim. Nós congregava na Batista lá. E tinha um pregador de fora. E aí nós sentados, tal, no culto, tal, e ele disse assim, ó, o pregador falou, Deus tá mandando falar uma coisa pra uma pessoa aqui dentro, eu não vou chamar ela aqui, mas quando eu começar a falar, ela vai saber que é ela. Meu Deus. Eu não tô nem aí, né, porque não entendia nada daquilo, né? E hoje mesmo, eu lembro que ele falou, hoje mesmo tu falou assim, que Deus é esse? Eu disse, sou eu. Eu falei isso, eu falei. Passei comigo, que Deus é esse? Que Deus é esse que me deixa descobriram. A gente passar por isso? Aí, ó. Adriano gravou a nossa conversa. E nem tinha como, né, gravar. Sou eu. Fui eu que falei. Bom, do jeito não tá adiantando pra dentro da terra, né? E eu, então, vem aqui na frente, que eu quero orar por ti, disse Jesus. Eu disse, ai, meu Deus. E o Adriano já foi pegando a Caroca lá no meu colo, né? Ai, eu disse, vou ter que ir. Vem aqui na frente. Porque tu sabe que é contigo que eu tô falando. E eu me levantei, Jesus, glória a Deus. Quando eu cheguei lá, ele falou, eu sou teu Deus. E eu tô contigo todos os dias. Então, assim, sabe, meu Deus, naquele momento eu disse, Senhor, obrigada. Obrigada por ter aqui. O Senhor ter me mostrado que estava comigo. Sabe, quando passa um filme assim na tua vida e tu diz, Jesus, olha tudo que eu vivi, vim parar aqui em Passo Fundo para poder entender que Jesus existe, que Jesus vive na nossa vida. Sabe, meu Deus, ele fez eu andar todos esses quilômetros e passar tudo isso. Era só para chamar a tua atenção. Só para chamar a minha atenção. Eu digo, meu Deus, Deus não é maravilhoso? Ele é. Ai, aleluia. Né? Meu Deus, vai tirar o manto aqui. E aí, a gente, enfim, passou o tempo, o grupo do pai foi tocar lá, cantar na Igreja Batista em Passo Fundo. Nós decidimos ir embora.
Nós fomos embora no ônibus deles. Nós chegamos lá com o carro. Nós chegamos com o carro, com uma mudança de caminhão. Nós fomos embora com o berço da Caroline, que eu tinha ganhado da minha tia, e uma mesa. Enfim. E o resto eu vendi. Caramba. Sabe o que eu vendi? Todas as coisas que eu tinha comprado com o dinheiro do que a gente fazia. Sabe? Foi embora. Tudo assim sumiu. E foi só que eu fiquei com um berço e uma mesa. Porque foi exatamente. Uau. E aí, no entanto, que a minha mudança foi no porta-mala do ônibus, ali embaixo. E aí, começou uma mudança muito doida na nossa vida, né? Meu Deus. Na reviravolta, uma virada de chave. É uma virada bem doida, assim, sabe? Muito, muito doida, porque aí tu tá vivendo outra coisa, né? Eu acredito que você falando lá do início, daquela crise que tava na droga, que tava na vida, né, com os homens e tudo mais, desde cedo, e de repente, agora vivendo isso que você vive hoje, é como se fosse outra pessoa, uma outra vida, né? Não é uma coisa muito doida. Aquele versículo de não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, ou aquela coisa do nova criatura, agora eu sou, tipo, é literalmente isso. As coisas velhas passaram, isso que tudo se passaram. E eu digo, meu Deus, que quanta assim, coisa aconteceu na nossa vida para o Senhor mostrar, sabe, que a gente estava seguro na mão dele, sabe? Que ele queria mais de nós. Amém. Sabe, que ele queria nos usar. No entanto, que quando a gente voltou para Porto Alegre, meu Deus, glória a Deus que a gente ficou na igreja e foi embora, todo mundo se batizou. E eu digo, foi uma mudança muito, mas muito doida. Sabe, que assim, aí eu fui cantar no grupo de louvor e aí em seguida eu já fui líder dos jovens lá em Porto Alegre. Uau. Sabe, que foi uma coisa muito doida também. Né? O pastor foi na minha casa e disse assim, Cris, Adriana, Deus mandou eu vir aqui dizer para vocês que vocês vão ser os próximos líderes de jovens. Uau, e aí? Vocês aceitam? Mas como assim, pastor? O Senhor mandou tu vir aqui. Lógico que a gente aceita, né? E isso, já estava, né? Nem sabia, né? Mas se largamos. Meu Deus do céu, aleluia, os jovens, uma bênção, glória a Deus. Não, eles eram uma bênção, guria, sabe? Muito trabalhoso, né? Muito trabalhoso, porque a gente começa do nada, né? Do nada. Do nada, sabe? Assim, e tu tem muitos jovens, assim, de pendurado, tal, que querem, outros não querem. Não nem pra nada, mas... sabe, que vem te perguntar assim, ó, Cris, eu queria muito ir numa balada. O que tu acha? Né? Como assim? Tu foi criada dentro da igreja, tu conhece a palavra de Deus? Conhece? Conheço. Eu disse, tu fala, o que acontece? Não, mas é porque eu quero ir numa balada, eu quero ver como é que é, eu quero sentir aquilo lá. Eu disse, olha, só vou dizer uma coisa. Tu veio me perguntar se tu pode ir numa balada, é isso que tu veio me perguntar? Eu disse, não, tu não vem me perguntar isso. Eu sei qual é a resposta que tu quer que eu te dê. Eu disse, então, eu vou te dar uma resposta. Vai? Vai. Porque se o Senhor, e o Senhor tem, eu sei que tem um plano na tua vida, tu vai voltar. Só que lembra que quando a gente vem do mundo, a gente vem com marcas. E bastante. E elas vão ser dolorosas. Então, ninguém pode te prender. Porque a gente tem livre-arbítrio. Daí entra que agora o versículo tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu falei no início só tudo me é lícito. Agora a gente pode entrar nessa... Então, assim, é que nem eu digo assim, né, Pri? Tem coisas que tu fala para os jovens, não é certo, cara. Não... Mas eles conhecem, entende? Por que eles querem que tu... dê uma opinião? Eles querem uma validação para poder ir, né? Sabe, para poder fazer o errado. Sabe, que eu disse pra ela, não. O que tu quer que eu te diga? Vai. Tu quer que eu te diga, vai? Mas só lembrando que tu vai voltar. Porque eu sei que tu vai voltar. Porque o Senhor tem um plano na tua vida. Lembra que tu vai voltar com marcas. E muitas marcas. Porque é um preço a pagar. E aí, várias coisas aconteceram na nossa vida. E... foi tudo muito doido, né? Muito assim. As coisas do Senhor, rápidas. Elas acontecem sem a gente esperar, né? Os desafios, eles vão vindo e conforme o teu coração está disponível para aquilo, o Senhor vai dando mais desafios. Exatamente. E agora tu tá em mais desafio. E assim mais um desafio e é mais, tipo assim, é uma coisa muito doida, porque quando a gente entra para fazer uma coisa dentro da... Tá disponível para servir ao Senhor, sabe? Tu diz,
glória a Deus, agora eu vou servir o Senhor, tudo vai dar certo. Não. Aí dá B.O. Dá B.O. Eu digo assim, dá B.O., não digo que dá B.O. assim nas coisas da igreja, também dá. Mas eu digo na tua vida, sabe? Aí a tua vida, meu Deus, guria, tu acha que sim... Porque o diabo, ele é muito, sabe? Ele é muito sujo, então ele fica... ela tá fazendo isso, pois não, agora aqui, sabe? E a gente tem aquele processo, tu acaba passando por um processo, sabe? Trabalhando para Deus, trabalhando, mas aqui na tua vida, pessoal, tu tá passando por um processo assim, que tu deve estar te jogar no chão e chorar. Sabe? Porque ninguém sabe, às vezes, é só tu e Deus que sabem o processo que tu tá passando na tua vida. É verdade. Sabe? Às vezes tu acha, a Priscila tá sempre rindo, sempre doida, sempre isso. Mas não sabe o que passa lá dentro, né? No secreto. É verdade. Entende? Porque para te fazer tudo isso aqui, para te cuidar de toda é uma obra. Exatamente. Mas para isso tu tem que pagar um preço. É verdade, mas tudo na vida que a gente vai fazer é um preço a ser pago, preço. É uma renúncia, né? E eu acho interessante porque hoje mesmo a gente teve GDC e no GDC falava, né, sobre a paz, que era o fruto, né, ali do amor. E é tão interessante falar nisso porque, tipo assim, vários versículos que a gente foi lendo hoje, tipo assim, em nenhum momento Deus nos chama assim, venha ter uma vida boa no passe de mágica. Não. Venha ter a vida que você queria, venha ter o carro, a casa. Não, ele não promete isso. Não. Ele fala, no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, peraí. Então eu tenho que ter um relacionamento com ele para que eu tenha paz. Eu tenho que estar com ele para que o amor esteja em mim, para que a vida verdadeira seja, a verdade, o espírito da verdade. Eu achei tão engraçado que daí a gente trabalhou todo o João 14 ali, e hoje de manhã, assim, no meu devocional, cara, como eu chorava na presença de Deus. Cara, que perfeito que Deus é. Deus não nos deixa órfãos, lá tá escrito. É verdade. Deus não nos deixa sem uma morada. Eu posso ler rapidinho? Você me permite? Porque isso aqui é muito forte que foi hoje. Aqui, ó. João 14. Eu vou só para pegar algumas anotações. Ó, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Ai, cara, que forte. E eu não falaria isso para vocês se eu não preparasse o lugar e se não fosse verdade que eu voltaria. Ó, eu voltarei. Olha só. É muito forte, para que onde eu estou, vocês também estejam. Então, ó, aí... Que engraçado, né? Se hoje você recebesse uma carta de despejo, tua paz terrena ia ficar a mil. Eu tô na aflição. Abalada. Tipo, parece que agora acabou o mundo, não tem chão, né? Porque, tipo, você ter ido pro Passo Fundo foi mais ou menos isso. Puxa vida, agora ferrou. Mas, cara, olha que legal. Deus é tão lindo. Jesus, ele é tão perfeito que ele já disse que ele, na casa do meu pai é muitas moradas. Você não precisa se preocupar com a tua moradia aqui. Amém. Aí Tomé, né? Tomé que veio para crer, né? Ele pergunta, mas Senhor, nós não sabemos para onde vai, como é que a gente vai saber o caminho? Não, é bem bando, né? Cara, o caminho, daí ele fala, com toda a paciência do mundo, porque Jesus era paciente, né? A gente às vezes tem que aprender com ele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai a não ser por mim. E ele fala ali que ele ia voltar para buscar os seus. Então por que ele perguntou isso? Se ele vai lá preparar o lugar e aí depois ele vai voltar para te buscar, o que você está preocupado com o caminho? Ele é o caminho. Mas é que a gente é assim, né? Tu entendeu? A gente sempre quer. Só que daí depois ele vai falando ali, né? Tudo que a gente orar, em nome dele recebereis. Aí depois ele fala que mandou o Espírito Santo, nosso Consolador, o Espírito da verdade. E aí no versículo 18, olha só que legal. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Cara, o pai, uma mãe, pode nos abandonar, nos deixar de lado, nos deixar largados. Mas o nosso Deus, ele não nos deixa órfãos e vai voltar. E você falou sobre ele voltar. E depois ele vai repetindo. E eu falo, né, que a repetição da Bíblia, ela sempre é para algo que a gente tem que prestar atenção. Tem que prestar atenção. Se tem repetição, ouça, igual a mãe. Faz tal coisa, leva casaco. Carol leva casaco, daí a Carol não leva casaco, ela faz o quê? Passa frio. Porque não entendeu, né? Não entendi. Não é assim? O adolescente também, né? Mas é que o problema é que o que acontece? A gente é muito imediatista, né? Imediatista, total. Se a gente quer as coisas pra hoje. Agora, enlouquecida, já quer a coisa pra hoje. Então, mas, como o Senhor, ele sabe de tudo, entende? Imagina se ele viesse hoje, será que nós estaríamos preparados?
Mas a palavra do Senhor fala, né, que ele ainda não veio porque ele está esperando. Misericórdia. Exato. Tenha misericórdia Dele. Meu Deus. Como ele é maravilhoso. Deus tem misericórdia. Glória a Deus. Olha, Senão, eu vou dizer uma coisa. tava ferrada. Eu digo pro Senhor, a graça a Deus que a tua misericórdia se renova, porque hoje eu já usei ela todinha. Todinha. É. Meu Deus. Não é? É. Meu Deus, amanhã, eu ainda preciso de bem novo. que já vai se renovar. Meu Deus. Porque a gente é assim, a gente é muito falho, a gente é pecador, a gente tem pensamentos muito errôneos. Meu Deus, que isso? Por que a gente que assim, doidura. Né? A gente assim, a gente duvida dele. A gente duvida, é verdade. Questiona igual os discípulos estavam questionando pra ele, porque depois Filipe também questiona. E eu fico pensando, eles estavam com o próprio Deus na frente deles. E mesmo assim duvidaram. E eles viveram tudo aquilo. Viveram os milagres. É. E nessa passagem ele fala, aqui, ó, cara, ó, é promessa de Deus, aqui, ó. É muito forte, cara. Cadê? Eu não quero falar errado. Ó, em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará. Porque eu vou para junto do Pai. E, ó, cara, muito forte. Mas sabe o que acontece? É uma promessa. É a vida de nós hoje. Sabe o que acontece? Quantos milagres a gente vê? Quantos milagres a gente vê? O Senhor cura. O Senhor é o mesmo de lá. O Senhor é o mesmo de antigamente e Ele agora. E Ele cura. E Ele cura mesmo. Ele faz maravilhas. E mas mesmo daí precisa assim, de uma crise para dizer assim, eis-me aqui. Mas mesmo assim, a gente duvida. Entende? Porque às vezes tu tá assim, ó, tu tá tão atribulada que tu diz assim pro Senhor, Senhor, eu sei que tu tá, Pai, mas essa prova tá assim, ó, não sei o que eu fazer. Mas tu tem certeza que o Senhor tá ali contigo, sabe? Não quer dizer que tu não vai passar pela prova, mas tu vai passar pela prova, mas glória a Deus, o Senhor tá ali contigo. E mesmo assim, de vez em quando a gente, sabe? Porque nem todo dia tu acorda. Não. Se alguém é assim, passa segredo, porque não é. Às vezes tu tá assim, aí vem um e te dá qualquer palavra que te fala, tu murcha, já era. Não, já fica, aí já cai, entendeu? Então tudo aquilo que tu viveu, por exemplo, tô aqui contigo, melancólicos de bombando, chego ali, agora vem alguém e fala pra mim, aí eu já digo, como assim, cara? Entendeu? Não é isso. Porque a gente não aprende a viver as coisas do Senhor. Né? Se a gente vivesse as coisas do Senhor da maneira que a gente não ia ter esses momentos sobe, desce. Porque na palavra a gente não vê José nunca assim. Cara, não é? Olha só o que José passou. Olha só, foi vendido. Passou 2 anos lá preso. Né? A mulher de Potifar queria ele, enlouquecida. Não é? Bem doida. E nem por isso ele largou a fé dele. Então, eu disse, Senhor, eu vou te deixar aqui do lado e agora eu vou bombar aqui. Não. Ele poderia... Imagina se fosse a Cristiane. Presa, 2 anos, não sei onde. Já ia ter se enlouquecido. Meu Deus, já ia ter discutido com o Senhor. Senhor, cadê tu? A salsicha ali, que Deus é esse? Pois então, por causa de uma salsicha, ela enlouqueceu. Imagina se ela ficar presa. É bem isso, tipo assim, não faz sentido, né? Não, é isso que eu digo. Olha só, como é que pode? A fé deles. É lindo. E a gente reclama por tudo. Ô, Senhor, misericórdia. Não é? A gente reclama por causa disso. Olha, o Senhor, eu digo sempre, Senhor, quando tu vem falar comigo, Pai, tem que desenhar, porque eu sou bem pateta. Ai, meu Deus. Hoje eu ainda falei para o Adriano, sabe que o Espírito Santo fala comigo e eu digo, Senhor, é verdade? Tem certeza? Senhor, fala de novo, porque eu não tô entendendo. Sabe assim quando tu fica com uma coisa, será que é coisa minha? Da minha cabeça. Isso, daí fica assim, ai meu Deus, será? Aí, se ele manda falar com alguém, eu digo, pensando, fica olhando pra pessoa, ai, será que eu falo? Falo? Aí eu digo, se a pessoa sair dali e olhar pra mim, eu vou. É tipo umas provas que isso Deus, né? Fica se bem... tocar aquela música, se tocar bem doida. Aí, eu digo, meu Deus. Tocou, e agora? Não, é agora que eu faço. Agora que eu falo. Sabe? Mas não. Por que não escuta a voz do Espírito Santo? Por que não para? Por que não para escutar? Sabe? Porque daí, quando tu para escutar, presta atenção no Espírito Santo, sabe? Ele faz maravilhas na tua vida, porque no momento que tu passa adiante o que ele está te passando, ele já tu edifica a ti mesmo também, entende? Amém. Mas não, a Cristiane quer pensar mil uma coisa, sabe aqueles balãozinhos? Porque ela assim, pensa na capacidade dela e não no é bem assim, enlouquecida. Aí, para orar, meu Deus, sai um monte de balão assim, ó. Porque
Não, às vezes... Cara, será que é só comigo que acontece isso? Okay. Depende. Assim, ó, tá orando e eu tô orando. Daqui a pouco... Não veio uma coisa nada a ver na minha cabeça. Aleatório. Todo mundo é. Todos são. Mas aleatório que sentido? De parar de orar, tu diz? Aleatório pra parar de orar ou aleatório de ir pra orar? Não, mas assim... Ou que você lembra? Tipo assim, às vezes vem uma coisa assim... Ai, tô orando. E aí? Sabe assim, umas coisas assim, muito doidas, assim. Eu não sei te explicar. Assim, sabe? Assim, mas isso são distrações. O que eu vou fazer de comida? Não, mas então. Tipo assim. Então deixa eu contar um segredo, então. Porque isso acontecia o tempo todo com a gente lá em casa. Meu Deus, quer ver mesmo? Vinha coisa do Convention Club, vinha coisa pra postagem, vinha coisa. Cara, assim, ó, milhões de coisas. Aí o que eu comecei a fazer? Eu tô com um bloquinho do lado na hora da oração. E eu anoto pra eu não esquecer, porque são flows. Claro, são flows, eu preciso fazer isso, igual. Hoje eu tinha que fazer a maldição, adoro buscar ela na escola. Pegar um negócio, já descer, cara, tinha milhões de coisas. Eu fui anotando que eu precisava arrumar roupa do tete a tete. Entende? Cara, e aí, onde que começou isso? Na hora da oração. Meu Deus, daí eu lá no bloquinho, tá. Anotei. E, cara, aí eu tô no meu mapa de oração. Aí, tipo, não me perco mais. Agora eu tenho um mapa de oração. Isso é muito legal. Como é que é? Ai, gente. Me segue pra mais dicas. Arrasta pra cima. Isso aí, eu vou contar essa dica depois, mas eu quero contar uma experiência que me deu um flow enquanto você toma água aí. Tu falou sobre ouvir a voz do Espírito Santo. E eu tenho 2 experiências, eu vou tentar ser o mais rápido possível pra contar, porque são coisas que aconteceram e foi muito legal. Por exemplo, teve vigília agora, né, não sei, eu sou péssima. É isso, eu sou muito péssima com datas. Teve vigília esse mês. E aí, uma jovem me procurou depois. Pastor, eu preciso falar contigo porque o Espírito Santo, eu acho que falou comigo, mas eu não tenho certeza se é o Espírito Santo. Tipo assim, bem nessa questão. E ela falou assim, cara, eu no meio da vigília, ela contando pra mim, me deu uma vontade louca de me ajoelhar. Eu precisava ajoelhar. Mas, cara, as pessoas estavam todas à minha volta e ninguém ajoelhou. Tava todo mundo adorando. Aí tá. Ela assim, se for Deus, ele vai me falar. Eu vou falar de novo. E o joelho dela começou a queimar. Queimar. E ela não fez, você acredita? Não fez. Porque às vezes a gente claro que é. Claro e eu falei pra ela, tá tudo bem, aconteceu. Mas daí o que eu falei pra ela? Vamos lá, nós temos 3 vozes que comandam a nossa vida. Que podem comandar, dependendo do que você escolha, né? A nossa, você faria isso normalmente? Você ajoelharia no meio do nada? Não. Pelo teu egoísmo, pela tua vergonha? Não, né? Não. Pois é. O diabo mandaria você se ajoelhar diante de Deus? Não. Numa vigília? Não. Então, qual é a voz que sobra? Do Espírito Santo. Então, peraí. Se não é minha, se não é do diabo, é Deus falando, então eu vou obedecer. E aí eu falei pra ela, da próxima vez que for isso, faça a leitura. Quem é? Qual é a voz que eu tô ouvindo? O Espírito Santo tá, eu vou obedecer. E agora eu quero falar mais uma. Bem legal, bem legal. Gente, assim, eu tava recente chegando na igreja de novo, tava totalmente desviada, totalmente vida louca, igual. Eu tive minha vida louca, sabe também, né? Não assisti muito tete a tete. Tô assistindo muito tete a tete comigo. Misericórdia. O que vai dizer? Ai, calma. A verdade, sim. Tá, eu não assisti. Meu Deus. Ai, como tu fez tete contigo mesmo? Sim, cara, bem lindo. Que legal. Não, vai lá assistir. Vou ver. Então tá. Não, tá. Se ela não assistir, gente. Vou assistir. E se não tiver um comentário dela lá. E aí, deixa eu contar. Eu tava com uma vida bem louca, assim. Eu tava recém chegando pra igreja de novo. E aí, tipo, me envolvendo na igreja aos pouquinhos e tal. E aí, de repente, cara, me dava uma vontade do nada no meio do culto de abraçar alguém. Só que eu acabei de chegar lá e eu não conhecia ninguém. Por que eu vou abraçar? Nada a ver. Não, nada a ver, eu não vou abraçar ninguém. Que louca. Vão me achar retardada, né? E, cara, teve um dia específico que a minha cabeça só virava com uma moça. E virava com uma moça. Eu disse, misericórdia, não vou abraçar. Não vou. Aí, na hora da pila, a menina vai lá pra frente. E aí? O que tu vai fazer? Eu fui abraçar. Tu foi, isso mesmo. Não, fui. Não foi? Fui. Ela parecia uma vara verde. Assim, em pé. E eu abraçada nela. Parecia que eu tava abraçada no microfone, assim. Cara, ela não teve nenhuma reação, nenhuma alegria, nenhum sorriso. Não, assim. E eu ali abraçada. E aí o Espírito Santo dizia pra mim, não solta. Deu misericórdia, a menina tá me odiando, eu quero colocar minha cabeça embaixo de um buraco, assim, me esconder. E o Espírito Santo, não solta. E eu, misericórdia, eu quero soltar, não aguento mais. E na minha cabeça, tudo isso na minha cabeça, um conflito interno muito grande. E a menina, assim. Cara, assim, ó. Agora eu disse, por que eu ouvi essa voz? Por que eu vim aqui? Por que eu tô aqui abraçando ela e eu ainda não tô soltando? Ai, cara, misericórdia, que prova, que luta, que obra. Aí tá, isso aí, beleza. Daí o Espírito Santo me mandou voltar pro meu lugar e eu disse, cara, por que eu fiz isso? Por que eu me senti mal? Fui pra casa, disse, nunca mais vou abraçar ninguém.
Olha que ridículo, olha que mico que eu paguei. A menina deve achar uma retardada, louca e tal. Aí, depois de uma semana, eu recebo no Instagram uma mensagenzinha nas solicitações ali. Eu vou ver um textão gigante. E ela disse assim, olha, eu tava com a minha carta de suicídio pronta. Já tinha me despedido da minha família, do meu filho, de todo mundo. E eu disse assim, vou pra ponte. E ela, na ida da ponte, ali era na Ivo Silveira, a Magic né, sede. E aí ela entrou, ela disse assim, é a última chance que você tem pra falar comigo, Deus. Nossa, olha que forte, mano. Meu, assim, ó, eu me emociono toda vez que eu falo, porque é muito forte pra mim. E ela disse assim, e aquele teu abraço, Deus restaurou todo o amor que eu não tava sentindo há muitos anos. Amém. Cara, mas ela não demonstrou nada pra mim, entendeu? Pra mim, eu achei que tava, tipo, acabando com a minha vida e a vida dela. E, gente, Deus falou através de mim por algum motivo, porque eu não soltei. Porque eu não soltei, eu podia ter abraçado na primeira vez que eu disse, putz, não teve nenhuma reação saído. Mas, cara, quando eu canto aquela música, eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio, é isso, é sobre isso. E eu continuei, e que bom que eu continuei, porque a menina, hoje, graças a Deus, tá na igreja, tá servindo, é uma bênção. E, cara, olha que loucura, e se eu não tivesse ido? É verdade. Deus, espero que ele mandasse alguém, mas que bom que fui eu. Sabe, tipo assim? Porque às vezes a gente diz não vou, e Deus manda outra pessoa e podia ter sido você. Exatamente. E isso é muito triste. Quem fica frustrado? É Deus ou você? Você. A gente, verdade. Porque você podia ter sido um instrumento, tu não foi. Então, tipo assim, cara, isso é um propósito de vida e a gente tem que entender os sinais de Deus. Às vezes é só um sorriso. Cris, o teu sorriso me alegra. E eu te conto isso. Tem dias que eu tô triste. Igual tu falou, ninguém sabe minha prova de Deus, do meu mar, das minhas lutas. Cara, às vezes você chega perto e aí tu já começa a rir. E a tia menina, não sei quem começa. Cara, alegra o meu dia. E eu tenho certeza que muitas vidas são alegres por causa de você. Amém. Por ter você. Amém. E que legal. E agora posso fazer uma outra pergunta agora? Pode. Nada a ver com nada. Tá. Porque você não falou mais da tua mãe. Nada, ela bem doida. Você não falou mais nada também. Como que é? Porque às vezes a gente fala muito do problema de paternidade. Você teve problema com a maternidade ou não? Como é que foi essa questão pra você? Como que tu vê? Ai, olha, eu acho assim que a minha mãe, a gente foi ser amiga de verdade agora. Depois de adulta. Depois de adulta. Que algo restaurou. Depois, assim, porque minha mãe, eu tive essa criação com ela. Sim. Desde os meus 5 anos, eu fui morar com a minha mãe, que eles se separaram. A minha mãe conheceu um namorado, enfim, né? Sim. Que é pai do meu irmão, que eu tenho por parte de mãe. Tá. Você tem quantos irmãos? É uma galera. Sério? Sim, sim. Eu só conheço 2. Porque tem a Mariane, o Felipe, o Júnior, o Marcelo e o Rafael. Nossa, eu não conheço metade. 5. O Rafael é da minha mãe, só da minha mãe. Tá. Eu sou do meu pai com a minha mãe, que é a mãe do Rafael. Tá. O Júnior, a Mariane e o Felipe é da Marley com o meu pai. Porque eles são meu irmão parte de pai. Ó. Sim. Tava perto, você falou que tava perto demais. Mas... e aí, assim, a minha criação com a minha mãe... A gente agora, na verdade, se entende super bem. Não, sabe? claro. Mas eu digo assim, ó... A gente conseguiu se entender... Eu já era bem adulta. Porque quando eu era adolescente, jovem, eu brigava muito com a minha mãe, entende? Porque eu não aceitava que ela tinha um namorado que era casado. Entende? Eu não aceitava aquilo. Tipo, como se fosse tirou a moral dela. Isso, como uma da autoridade. Exatamente. Né? Tipo assim, eu não aceitava aquilo. Por que ela fez isso? Era namorada de um homem casado, sabe? Não aceitava aquilo. Porque ele não vivia lá em casa, né? Ele ia de vez em quando, sabe? Assim, eu não né? tava com a família. Claro. E aí, às vezes, fim de semana ele ia lá de vez em quando também, porque não podia ir muito. Aí minha mãe ficou grávida, ela trabalhava pra caramba, e ele não chegava com nada, sabe? Quando ia lá, sabe? Meu Deus! Aquilo ali eu ficava muito brava, muito, mas muito revoltadaça, sabe? Então eu não tava nunca dentro de casa. Eu tava sempre na rua. Isso, né? Eu tava sempre na rua, sempre na rua. Também. Eu saía de manhã pra treinar, porque eu fazia atletismo, ia pra aula, o meu ensino era integral, então eu ficava o dia inteiro na escola, chegava em casa e ia pra outro treino. E só passava, tipo, pra dormir mesmo, porque eu tinha essa mesma revolta. Porque minha mãe acabou casando com meu primo, né? E lá você vai saber minha história no Tete-Tete. Vou ter que assistir. Vai ter que assistir, então, né? Deixa E aí, pois é. Então, nisso, eu tive um problema de maternidade muito grande. Por mais que, na época, também tive um pouquinho da paternidade ali rompida. Mas, cara, da minha mãe, eu bati de frente com a minha mãe.
Eu não respeitava minha mãe, porque eu achava que minha mãe tinha acabado com a moral dela. E o que ela tá falando algo pra mim, sendo que olha a vida dela? Era nesse nível. Eu não entendia a questão da honra, independente do que ela tá fazendo. Como falei, hoje já tá tudo restaurado. Claro. Graças a Deus vai nos dando sabedoria pra lidar. E hoje eu amo minha mãe, me Deus, beijo mãe. Mas a questão é, cara, teve uma época que eu fui a revoltada também. Claro. E é bem isso, não querer voltar pra casa. Aí onde vem todas essas brechas. Todas, exatamente. E tudo isso acontecer na vida, a gente sabe que é por causa disso, né? De algo que foi quebrado ali nos pais. Mas eu falo isso porque é muito fácil falar da figura masculina só. Sabe? E às vezes a gente esquece que a feminina também tem seus erros. Claro que tem. Nós, como mães, também erramos. Muito. Então é importante falar sobre isso. Porque às vezes tem mãe que nunca disse um te amo. Existe uma mãe que não demonstra afeto. Tem uma mãe descabeçada, às vezes, que sai em relacionamento, esquece que tem os filhos, que é a prioridade dela naquele momento. Uma filha mulher ainda. Imagina, e se o cara fizesse algo contigo? Então, tipo, existem coisas que é papel da mãe, sim. Né? E como é importante falar disso, porque às vezes você fala paternidade, mas maternidade também. E eu, assim, eu era muito dona do meu nariz, né? Então eu fazia muito por mim, sabe? Nem pensava em nada, né? Eu pensava, minha mãe não tava, eu não tava nem aí, cara. Eu chegava em casa de madrugada, eu chegava loucona, ela nem via. Tipo assim, tanto faz, né? Viva. Tipo assim, sabe? Ela não via nem quando eu entrava, nem quando eu saía. Sim. E eu passava muito tempo na rua. Passava muito tempo na rua. E agora, sim. Daí depois, esse companheiro dela, que não era companheiro, depois de alguns anos, ele faleceu. Nossa. Sabe? Eu acho que daí sim, eu e a mãe conseguimos se entender, sabe? Ter uma conexão, assim, porque a gente era muito... Claro, eu ia lá no domingo, tal. Não, mas não era mas não era aquilo, sabe? Tipo, vou por obrigação porque tem que ir. Isso, e ela era muito dele, assim, sabe? Eu, meu Deus, ficava muito braba. Muito braba, porque ela era muito... e eu já ficava bem braba, vamos embora. E já não ficava muito tempo, sabe? Então, isso aí é uma coisa que o Senhor teve que trabalhar muito em mim. E como é que foi você pra ser mãe, por causa disso? Assim? Não, mas sabe que eu digo assim, que o Senhor teve que trabalhar muito em mim quando ele morreu. Olha só. Sabe, porque quando eu fiquei sabendo que ele morreu, sabe assim, quando te falam assim, uma pessoa que tu nunca viu, o fulano morreu, tu diz, tá. Não é nada, mas eu tive convivência com ele, sabe? E o dia que ela falou assim, Cris, ele morreu, eu falei assim, tá. E troquei de assunto, na mesma hora. Sabe, foi assim como se... Nada fosse nada. Sabe, morreu, e deu, e eu não tô nem aí. Sim. Sabe, aquilo ali assim, eu tive que trabalhar muito em mim. Eu imagino. Teve que ter o quebrantamento? Meu Deus, porque era uma coisa assim que eu não... E aí entra a questão do perdão. Muito, sabe, essas coisas assim. E é coisa muito difícil, assim, eu não sei se pra todos, mas tem muita gente que tem muita facilidade de perdoar, sabe, eu acho lindo isso. Mas tem outros que demora muito. Eu sou uma pessoa muito assim, agora eu tô nesse processo de aprender, mas eu era uma pessoa muito difícil, entende? A gente passou por muitas coisas depois que nós casamos, quando nós voltamos de Passo Fundo, exatamente, eu acho, por causa dessas coisas, sabe? Porque eu demorei muito para liberar o perdão para várias coisas. Sabe? O meu maior testemunho é perdão também. Eu sei como que é. E é uma coisa muito muito difícil. É porque assim, na teoria é tudo muito bonito, a gente todo mundo já sabe o que vai fazer. Mas na hora do vamos ver, é difícil mesmo. Muito. E quando eu fiquei grávida, amém, glória a Deus, a gente passou lá em Passo Fundo. Mas quando eu voltei, que a Caroline já era adolescente, enfim, eu errei também, sabe? Eu errei na minha parte com ela. Porque eu queria fazer tudo que a minha mãe não fez. Sabe? Aí vai de um extremo para outro. Exatamente. Então, o que eu fiz? Eu botei ela dentro de uma caixa, de uma redoma de vidro. Então, nada ela podia fazer. Vou ali, não. Porque como tu era muito solta, livre, então exatamente. Então, eu conhecia o mundo, eu sabia o que podia acontecer com ela, sabe? Você queria privar ela. Exatamente. Disso. Então, eu criei ela assim, ó, dentro de uma bola. E aquilo ali faz muito mal para ela. Assim, que agora que ela começou a liberar tudo isso também. E glória a Deus por isso, né? Que porque tá vivendo o processo. A gente teve que, assim... eu digo, meu Deus, eu criei ela assim, eu não deixava ela fazer nada, né? Coitada. Ai, coitada. Meu Deus. Tá tudo bem. Sei como é que ela me aguentou. Não, tá tudo bem. Meu amor é
conhece mesmo. Pra ver como a gente realmente não é muito doida isso. É difícil, não é um desafio criar um filho. Mas tipo assim, ó, eu não, quando eu pensava assim, ai, Caroline vai vir sozinha lá do colégio. Meu Deus, já passava 1001 coisa na minha cabeça. Vai parar um carro, vai pegar ela, vai isso, vai aquilo, vai aquilo, vai aquilo. Sabe assim? É uma escadinha de vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Muito não, paranoica, daí virou paranoica. Sim, porque acontece isso mesmo. Ela tem no centro sozinha. Meu Deus, se ela vai no centro e se pegam ela e se falam, puxam ela pra dentro do negócio, vai acontecer isso com a guria, vai acontecer. Muito doido. Sabe? Mas assim, era proteção. A minha cabeça trabalhava assim, ó, enlouquecida. Então eu dizia, não vai fazer. Não vai. Tadinho, sim. Não é? Sim. Não, mas faz parte. Eu creio que Deus vai restaurar. E aí eu falava assim, ó. Ela dizia, eu vou fazer, deixa que eu faço. Sabe? Não deixava ela fazer. Exatamente. Eu não tinha independência nenhuma. Não tinha independência nenhuma. De você. Exatamente, porque eu criei ela dessa maneira. Sim. Sabe? Quando nós decidimos vir pra cá, que eu acho que tudo foi assim, eu acho não, tenho certeza, né? Deus trabalhando na minha vida, Deus trabalhando na vida dela. E a gente veio que a gente conseguiu se encontrar aqui, a gente, sabe, eu larguei assim, sabe? Conseguiu respirar, Consegui deixar ela aí. Amém. Entender que ela é Senhor, sabe, assim, né? A administração tá contigo. O primeiro que ela foi com vocês, acho que era não é encontro com Deus, né? Mas é o Wake, o Retiro Wake. Meu Deus, quando ela voltou, que ela falou pra mim assim... Ela voltou, quando ela voltou, que ela disse pra mim, mãe... Ai, peraí. Que ela falou, mãe, eu te perdoo. Sabe, eu te perdoo porque... Meu Deus, aquilo ali pra mim, assim, foi... Eu fiquei pensando, gente, doido, né, cara? Porque a guria sabia tudo que tava rolando, eu digo assim... E eu dentro de mim, sabe, ficava me remoendo, assim, porque eu não deixei a guria viver. Sabe? Eu não deixei, cara. Eu peguei ela e... É minha e ninguém toca. Mas não foi pro mal, foi tipo pra proteger. Exatamente. E aí, quando ela voltou e ela disse isso pra mim, eu falei pra ela, como é que tava lá, Carol, tal. E ela falou pra mim assim, mãe, eu te perdoo. Nossa, forte. E eu disse, sabe, eu... Te liberou também, né? E ela me liberou aquilo ali, e assim... Meu Deus, foi muito bênção. E eu digo, então veio para trabalhar na nossa vida quando a gente veio para cá, sabe? Veio assim para trabalhar na minha vida, veio para trabalhar na vida dela, sabe? Dar mais autonomia para ela fazer as coisas dela, tal, sabe? Porque agora ela faz muita coisa que se vira sozinha, sim. Sabe? E não me pergunta, ai, vai. E então são criações diferentes, sim. Sabe? Porque, por exemplo, o Léo é muito dono dele, entende? outra coisa também. Outra coisa totalmente diferente. O Léo é eu. Ele é que nem eu. Olha só. Se ele dissesse, vou fazer, eu vou fazer. Sabe? Ele faz mesmo. Sabe? Que eu creio que o Senhor também vai trazer o em nome de Jesus. Que eu creio que vai ser salvo. Sabe que esse ambiente é profético, né? Sabe, né? Amém. Eu sei, eu creio nisso. Eu também creio. Mas eu digo assim, ele é... Então eu não quis criar ele assim... Sim. Sabe, da mesma maneira. Porque daí... o mesmo erro. Isso, como você viu que estava acontecendo aqui. Eu já vi, eu disse, não, deixa ele fazer as coisas dele. Então ele é muito dono de si, né? Ele resolve as coisas dele, ele mesmo compra, ele mesmo faz, ele mesmo não faz. Se tem dinheiro, ele tem, se não tem dinheiro, ele não tem. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Entende? Ele é muito dono de si. Então, e ela, agora que ela tá... Amém. Sabe, se libertando e... deixando tudo fluir na vida dela, sabe? Meu Mas Deus, olha como é importante falar sobre isso. Eu admiro muito ela, eu sei. Sabe? Porque ela é assim, não, guria, ela é uma pessoa, eu admiro muito ela, porque ela é, sim, uma pessoa de fé mesmo, sabe? Ela é muito assim, ó, às vezes eu digo assim, Caroline, eu já pedi isso pra Deus, eu falo assim, e ela, tá, daí eu digo, eu acho que vou fazer isso. Ela diz, mas tu acabou de pedir pro Senhor outra coisa, espera! Eu digo, é mesmo, vou esperar. Tipo assim, oi mãe, tudo bom? Acabou de falar tipo assim, e às vezes eu digo pra ela, Caroline, tu não vai fazer isso? Não foi isso que eu pedi pra Deus, não vou. Amém. E ela é de devocional e ela vai no teatro. Muito, ela é. Fora ela vai ter a apresentação em agosto, né? Guria, como é que pode, né? Vai ser, linda, eu quero ir. Eu digo, coisa, guria, glória a Deus, assim, pela vida dela, que ela é muito aqui, sabe, assim, na palavra, e se ela, não vou fazer, certo, é errado, não é errado.
Muito, 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 muito. Amém. Sabe, amém, assim, ó. E ela... Viu, de todo tu não errou? Tá tudo bem. Deus sabe o que faz. Eu sei que isso vai servir como um testemunho pra ela também. De vida. Né? Ela disse que eu sou chata pra caramba, né, cara? Sabe por quê, cara? Porque eu sou muito de tocar, né? Sabe, eu sou a função da toque. Eu gosto de tocar, gosto de abraçar, né? Sou uma gata, né? Sempre sou touchscreen. Vai, fala. E ela diz, E ela não é do toque, sabe? Sim. E eu sou muito de tocar nas pessoas, gosto de abraçar. Sim. E eu vou lá e abraço. E ela diz, tá, mãe, tá. Vai assim, vai ver assim nas minhas costas. Tá, mãe, tá. A fleumática. E o Léo, ele abraça. Ele diz, tá tudo Mas bem? deu, né? Não, é só um abraço, entendeu? Tipo, tá bom. E eu digo, Léo, tu é da mãezinha, né? Tá, mãe. Mas é gostoso, né? Mas é gostoso. Não adianta. Os filhos vão ser bebê. Eu sou bebê do pai até hoje. O pai liga. E aí, filhinha? Não sei o que. Mas a gente tenta fazer várias mudanças na vida, né? Eu já tentei não ser assim. Priscila, como eu sou, eu disse, esse tempo eu tô pensando, acho que eu vou mudar. E é verdade. Eu falei, acho que eu vou ser bem séria. E aí não dá. Eu não consigo. Não é teu. Eu consigo ficar um pouquinho séria, mas aí depois já era. Já estraga tudo, né? Não, é porque assim, se você tentar ser séria, não vai ser crise, vai perder a graça. Guria, eu acho tão lindo. Não seja. Bem séria. Não, cada um. Assim, eu sei qual. Quem faz isso? As irmãs sérias. As irmãs sérias. Né? E aí a gente lá no louvor, que nem eu. Não é? Nós duas, eu olho pra você de um lado e eu do outro. E as pessoas. Que engraçado, é só nós que sai. Para, não. Ai, não dá pra cortar aí, Já aconteceu isso, né? De vez em quando. Não, quando tu não tá, e eu olho assim pro lado. Eu digo, só eu e tu que saímos pra frente, assim, nós saímos do corredorzinho, né? Sai enlouquecida. E aí, quando eu vejo a gente tá lá no altar. Quando a gente tá lá Não, eu digo... Eu olho pro lado assim pra ver se tem alguém, né, junto comigo, né? Hoje a gente tava na parceria, é isso aí. E eu digo assim, não tem ninguém, né? O dia que eu não consigo ficar parada, né? Não, só com a mão não dá, né? Eu tenho que me mexer toda, né? Ai, meu Deus do céu. Não, mas é que assim, se eu ficar assim, parece que eu não tô adorando Deus, entendeu? Eu não consigo, eu tenho que expressar o que eu tô sentindo. Mas não é, o Senhor usa as pessoas. Ai, meu Deus do céu. É que cada um é de uma maneira, não adianta, né? E é lindo, tipo assim, por exemplo, eu lá no culto das mulheres, aí de repente vem a pastora Luciana e ela é calma. E cara, Deus usa muito ambas, porque cada um tem a sua identidade. Cada um tem sua maneira. Glória a Deus por isso. Imagina se todo mundo fosse igual, que chato. Igual a gente fez a trend da Barbie. Imagina se todo mundo fosse Barbie, misericórdia. É verdade. Ainda bem que tem um Ken. Cadê o Ken do... Vem cá, Ken. Deixa as pessoas te verem. Não. Tadinho, a gente faz isso com o Gabi, tadinho. Por que a gente fez isso com o Gabi? Mas é assim, olha só, graças a Deus. Querido, eu amo ele. Que o Senhor fez um de cada maneira, um negro, outro branco, outro amarelo, outro vermelho e tal, enfim. Porque se todo mundo... Um coqueiro. Se todo mundo fosse igual, que isso, cara? Meu Deus, que gente é essa? Cara. Não, mas as mulheres estão tentando ser iguais. Igual os lados. Né? Não, gente, cada um com a sua identidade, por favor. Eu gosto dos cílios, eu uso. Tá bonita. Mas eu ganhei, Deus me deu. Olha que massa. A Juliana é maravilhosa. Te amo, Ju. E, gente, assim, fora de sério. Mas vamos lá. Vamos finalizar, que senão a gente não vai sair daqui hoje. Abra sua Bíblia aí em Salmos 20, versículo 7. Amém, glória a Deus. Esse é o versículo da Cris. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor, nosso Deus. O que tem a ver contigo isso tudo, né? Isso aqui tudo, porque Meu Deus. Sabe que lá em Passo Fundo a Karen sempre falava pra mim assim, Cris, tem que confiar em Deus. Amém. Porque uns confiam em carros e outros em cavalos. Mas a gente tem que estar sempre firme e forte na palavra do Senhor. Amém. E aí, guria, agora que eu me entender tudo isso. É porque a maturidade demora. Ela demora. Sim, se fosse um passo mágico, imagina, todo mundo tava sadio. Dava ótimo. É que vem tudo ser pra mim 46 anos de adolescente. Ai, doida, cara. 46, você não tem cara de 46. Ai, que linda, meu Deus. Não, linda. E aí? Desculpa. E tu diz, poxa, 46 anos de adolescente. Ai, não tem nada a ver com adolescente. Enlouquecida. Não, mas tudo a ver, porque olha a sua história. Assim, olha tudo que você sabe o que eu quero? Eu quero mostrar para os adolescentes isso aqui. Amém. Que foi o que mudou a tua história. Exatamente. Eu quero mostrar para eles a palavra. Amém. Eu não quero mostrar para eles um Jesus que não faz.
Eu quero mostrar para ele um Jesus que faz. Amém. Um Jesus que salva. Amém. Um Jesus que resgata, que eu sei que ele resgata. E que ele vai fazer na vida de cada um deles. Quem muito foi perdoado, muito ama. É verdade. E sabe que é um processo que eles estão passando agora? E é uma caminhada que a gente vai passar com eles. Eu creio porque eles trabalham... Isso aí tudo que está acontecendo trabalha muito na minha vida, né? Primeiro trabalha em mim. Daí depois eu passo adiante. Com certeza. Sabe? Porque é muito doido. É muito doido mesmo, muito sabe? Mas é muito bom, é muito bom mesmo. Porque eu digo, a pessoa sai lá do Rio Grande do Sul, vem parar aqui, ser líder adolescente, até aqui. Eu penso, meu Deus, tu nunca vai imaginar uma coisa dessa. Quando tu vai imaginar? Não é verdade? Eu, na época da adolescência ali, eu fiquei pensando, cara, não sei nem o que eu vou ser da vida. Tipo, você não sabia o que ia ser. Eu sabia que eu ia fazer educação física, beleza. Fiz, mas tipo assim, algo a mais. Eu queria, mas eu não sabia o que era. E hoje, trabalhando com o que eu trabalho, eu digo, uau, era isso. Era isso, mas eu jamais imaginei. E a palavra do Senhor diz, né, que nem a gente pensa ou pode imaginar os planos que Ele tem pra nós. E é verdade, a gente não pode imaginar, porque o jeito que a gente tá, o jeito que a gente tá, e ainda vai ficar, porque a gente nem sabe o dia de amanhã. É muito lindo. Não sabe. É muito lindo viver os planos que Ele tem, porque Salmo 139 diz que Ele escreveu a nossa história. E às vezes a gente quer fazer na força do braço e tá com tudo, né? Sempre, porque dá B.O. Né? Tu vai fazer alguma coisa da B.O., pode ter certeza. Então deixa ele fazer o jeito dele, né? Ai, glória a Deus. Mas a gente tem que largar as coisas na mão do Senhor. Meu Deus, não tem coisa melhor. E qual é o conselho que você dá pra aquele jovem que tá assistindo a gente agora aí? Um conselho pra gente finalizar. Eu acho assim, ó, que é um momento... Nós estamos vivendo num mundo que oferece várias coisas. Sempre ofereceu, mas parece que agora, nos últimos tempos, aumentou tudo isso. Parece que WhatsApp e celular e a mídia, e sabe? É tudo muito próximo, tudo a gente pode pegar, tudo tá ali, sabe? Então, esse é o momento de a gente se colocar na presença de Deus. Sabe por quê? Porque a palavra fala que nós somos a geração eleita. Meu Deus, cara! Olha que privilégio! Você ser a geração eleita! Não é exclusivo de Deus! Né? A gente é exclusivo de Deus. É uma geração exclusiva de Deus da maneira que Ele tá. Ele diz, venha como estiver. Porque o Senhor, Ele transforma a nossa vida. Amém. Sabe? A gente... Meu Deus, olha aqui, ó. A prova viva. É uma prova viva que tu pode mudar. Que as coisas mudam. Às vezes a gente vai um pouquinho pro lado, o Senhor volta pra estrada. Então, eu acho que a palavra de Deus, ela é tudo. Aleluia. Ela é o nosso mapa de vida, ela é o nosso alimento diário. E eu digo assim, ó, vamos ser justamente o que o Senhor dá pra gente, sabe? A geração eleita. Sabe? Mas essa geração eleita, ela tem que buscar, ela tem que... Meu Deus do céu! Eu ouvi esses dias um negocinho do TikTok que falou assim, ó, alguém falou, o pecado é que nem o cartão de crédito, vai usando, mas uma hora vai chegar a conta. Eita. É isso. Sabe? Então, não interessa a idade que a pessoa tem. É o que eu sempre digo. Se Jesus vir agora, não interessa. Eu sou adolescente. Não. O Senhor diz que não vai ter ninguém por inocente, então... Meu Deus do céu, olha que B.O., né? Não deixa pra amanhã. Não deixa pra amanhã o que dá pra fazer hoje, cara. Corre pro Pai. É isso. Amém. Não é? Amém. A gente acha que é uma coisa muito difícil. Não é. Tu tem que dizer, Espírito Santo, enche a minha vida, entra na minha vida, trabalha sobre a minha vida. Meu Deus, não tem coisa melhor do que a gente ter a presença do Espírito Santo todo dia. O Espírito Santo tá aí, beleza, partiu, vamos sair. Sabe? Tu te acorda, tá ali. Sabe, é uma coisa muito doida, é uma vivência que tu tem que, uma intimidade que tu tem que ter com ele todos os dias. Sabe, é que nem eu falei, nem todos os dias tu vai estar, aleluia. Não, mas tu sabe que o Espírito Santo tá ali. Tu sabe que ele tá ali. Ele não te deixa só. Porque o Senhor disse, eu vou, mas não os deixo só. Então ele deixou o Espírito Santo. Ele deixou o Espírito Santo ali. Meu Deus, que pai que vai e ainda deixa, né? Alguém pra cuidar da gente. E depois vai voltar pra buscar. Vai voltar pra buscar essa galera toda. Meu Deus do céu, né? É muito amor, né? Meu Deus, gente. Eu não consigo não me sentir amada por esse Deus. Tu sabe que às vezes eu não consigo pensar, né? Assim,
né, Priscila, eu tenho uma cabeça assim que voa muito, né? Enlouquecida, né? É verdade mesmo. E eu fico pensando bem assim, ó. Eu tava conversando com os adolescentes semana passada sobre isso. Eu disse, galera, vocês já pensaram, assim, vocês já pararam e pensaram assim, ó. Todo mundo sentado na igreja tal, ou, enfim, qualquer outro lugar. Daqui a pouco, começa a ver a galera, sobe um, some, onde é que vai essa gente? A primeira coisa que tu vai pensar, se tu tá ali, até tu pensar assim, Jesus voltou, até tu pensar assim, ó, aquilo ali vai demorar. Não, mas é que vai demorar pra pessoa assimilar aquilo ali na cabeça. Entende, Priscila? Vai demorar. Tu não vai pensar assim, tu vai pensar, a primeira coisa que tu vai pensar, o que aconteceu? Não é? Porque tu não vai pensar, ué, Jesus voltou, levou a galera. E eu fiquei. Entende? Porque tu não vai entender aquilo ali no momento. Até tu lembrar, a ficha cair. Que, deu B.O., fiquei aí, cara. Entende? O que tu vai fazer? Sabe, é isso que eu fico pensando. Eu falei para os adolescentes. Vocês já pensaram nisso? Aconteceu. Levantou de manhã em casa. Não tá pai, não tá mãe. Meu Deus, nem o cachorro. Todo mundo foi embora, cara. O cachorro. O que tu vai fazer? O que tu vai fazer, cara? E os gatinhos? Não, eu digo assim, porque vai acontecer um monte de coisa, tal, avião vai se bater, tal. E aí a mídia vai dizer que aconteceu isso, aconteceu aquilo, tal, um monte de coisa. Mas tu, que já ouviu a palavra. É indesculpável. Exatamente, não vive a palavra, mas já ouviu. Tu vai saber o que aconteceu. E o que tu vai fazer? Aí tu vai dizer, meu Deus, já era. O que vai fazer? Isso eu disse para os adolescentes, vocês já pensaram nisso? Vocês já pensaram nisso? No que vocês vão fazer? Então é melhor assim vocês aceitar tudo isso agora, ter essa intimidade agora, buscar o Senhor agora, entendeu? Correr atrás de tudo isso agora. Porque isso vai acontecer, vai acontecer. E aí, a gente não quer pensar, eu não quero nem pensar nisso, mas tu tem que pensar. Entende? Porque se a gente não pensa nisso, a gente não busca. É verdade. Esse é o momento de a gente buscar Deus, de a gente dizer, Senhor, eis-me aqui. E ainda tem muita galera que não acordou ainda, né? Que não acordou. A minha oração é, desperta, Senhor, essa geração. É verdade. E essa é a nossa oração como igreja. E não só isso, também ir atrás daqueles que nunca pisariam numa igreja, ou que estão machucados com a igreja, a gente está indo atrás, porque é o vídeo do Senhor. E que em nome de Jesus esse vídeo alcance pessoas, assim. Amém, né? aleluia. Que você que tá aí em dúvida, tá aí meio no murinho lá, aí, que em nome de Jesus você se posicione no Senhor. Amém? Obrigada, Amém. Cris, pela tua presença. Amém. Como é gostoso estar com você sempre. Amém. Glória a Deus. E o Senhor continua te usando, te ensinando, porque todos os dias eu também quero aprender todo dia. Porque aquele que já sabe tudo não vai aprender mais nada. Não. Eu não quero ser uma eterna aprendiz, né? Todos os dias a gente busca um pouquinho do Senhor. Obrigada pelo teu tempo, obrigada pela tua história. Tu é uma guerreira do Senhor. Amém, e eu sei que não é à toa que Deus te colocou os adolescentes. Eles precisam de você. Glória a Deus. Amém. E Ele vai te fortalecer cada dia mais. Os teus lombos, os teus joelhos, para orar por eles. Glória a Deus. Amém. E é isso aí, tamo junto. Nós somos um corpo. Conta comigo. Amém. Tá? E Deus abençoe você até o próximo Amém. Tete a Tete. Aleluia.